Mestre em Direito Internacional e Econômico, o professor Júlio Edstrom fala sobre soberania aqui no Iluminuras. É o tema dos 2 livros que ele publicou. Antes, a conversa é com o escritor Luiz Serra, autor de uma saga sobre o sertão nordestino na virada dos séculos 19 e 20. Professor de literatura, Luiz acaba de lançar o livro mais recente, O Sertão Anárquico de Lampião. Tudo bom, Luiz? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado. Bom, eu vou começar direto aqui no seu livro, O Sertão Anárquico de Lampião, já está aqui comigo. Agora, antes de entrar na história, eu queria que você explicasse para a gente o que te motivou a estudar esse assunto. Eu sei que foi uma longa pesquisa. A história, eu já havia preparado antes um roteiro, não com esse título, com esse resultado que tem agora, né? A minha ideia era com relação a uma pesquisa com relação à coluna Prestes. Já de algum tempo eu sempre vinha, entabulando essa história. E no meio do caminho eu encontrei um senhor, que era um professor, que ele era oriundo da região da Paraíba e conheceu a família e tal de um famoso cangaceiro, que era o Lampião. Então eu fui introduzindo essa história, vi que tinha a ver todo esse envolvimento, todo esse entrelaçamento. Aí eu comecei a escrever, então, baseado nas gravações que eu fiz com esse senhor. Como foi que você começou com Prestes, com a coluna, e terminou no cangaço? Cangaço. À medida que eu analisava a história do Prestes, as entrevistas dele, não só os livros, eu comecei a ver que tinha sim um envolvimento entre o cangaço e a passagem da coluna, né? Inclusive o Prestes relatava que ele queria, ao entrar no Nordeste, que a ideia do livro é apenas esse circuito do Coluna Prestes e da política nordestina sertaneja daquela época. Então a ideia da coluna era atingir Recife. Chegar a Recife. Entrava pelo Ceará, pelo sertão, ia pelo sertão, até chegar a Recife. E não conseguiram pela reação, né, da época, do governo da época. Então, nesse caminhar da coluna pelo sertão, então havia os confrontos com os coronéis antigos, não é? Aqueles coronéis donos de terras, né, que tinham suas milícias, eram ligadas aos cangaceiros, então havia todo esse entremeio de confusões e conflitos, e eu cheguei à conclusão que não havia uma mínima ordem, quer dizer, os coronéis a eles eram delegados a ordem, né, entre aspas, e os coronéis delegavam aos cangaceiros. Então, no início era uma mistura. E a tese predominante na capital, no Rio de Janeiro, né, a chegada das primeiras teses foram as teses anarquistas, né, que vinham de fora, e Zé Oiticica, tinham vários brasileiros que espalhavam essa tese. Eu não digo que tenha chegado essa aplicação ao Nordeste, mas que havia uma coincidência de falta de mando, né? Cada um procurar. O próprio Lampião se considerou governador da Caatinga. Olha só, Era falta de presença do Estado, é isso? Falta de presença do Estado ou precária presença. Por exemplo, os soldados das capitais não tinham coragem de adentrar o sertão, com medo e tal, para enfrentar os bandoleiros e tal, que vinham da seca. Isso é outra história do capítulo inicial do livro. Por que originou o cangaço e todo esse anarquismo, quer dizer, de ordem? É da seca que a Raquel de Queiroz bem definiu no 15, né? A famosa seca de 1877 até 1879, que matou mais de 100 mil, imagina, naquela época, cearenses. Bom, então a força militar da capital não tinha coragem de vir para o interior, então eles contratavam jagunços e até cangaceiros
para a força. Então, o que o Lampião fez foi se organizar, como o Prestes fez para a coluna, para manter a coluna. Prestes era o gestor da coluna, 1.500 cavaleiros andando meses, anos, e precisando de alimentação, troca de cavalos, né? E o Lampião fazia a mesma coisa, quer dizer, então ele mantinha um bando de até 50, 70, alimentação, tudo, e praticando esses, não é, embora haja uma crítica com relação se o Lampião era bom ou ruim, eu acho que ele teve as duas vertentes, como o Prestes também. Então, o Lampião, ele quando via no meio daquela pobreza do sertão, né, uma área imensa, para ter uma ideia, era uma área quase do tamanho da França, toda a Caatinga, né? E então ele fazia aqueles saques e tal, e nessas áreas, e quando ele se deslocava, quando ele via um bando, né? Eles viam lá um casebre, ele chegava e colocava 100 mil réis na porta de madrugada. Então, todo o sertanejo pobre, ele, quando via aquele dinheiro, já sabia que era o Lampião que passou ali. A polícia vinha atrás, as volantes dos jagunços, perguntavam: meu amigo, para onde foi aí os cangaceiros? Para onde eles foram, né? Ele diz: olha, eu imagino que eles foram para lá. Então, era sempre aquela dissimulação, né? Você traz aqui várias pessoas, né, várias personagens. O subtítulo é o seguinte: Cangaço, Canudos, Padre Cícero, Coluna Prestes, Coronelismo e Estado Novo, o Nordeste no início do século XX, que é o tempo aqui que você pega, não é isso? Você contextualiza o Nordeste nesse período e com todos ou pelo menos algumas das personagens que marcaram essa época. O cangaço de Lampião, ele se inicia exatamente no início da década de 1920. Agora, os bandoleiros, o estilo cangaceiro já vem do século XIX, com Cabeleira, né, Franklin, então do romantismo, né? E depois o Jesuíno Brilhante, que é o cangaceiro romântico do Rio Grande do Norte, né? Também teve o seu primeiro bando, foi em 1700 e algo. E a questão do messianismo do padre, exatamente tudo tem a ver com a seca. Eu fui buscar a origem, nós, pesquisadores, outros grandes pesquisadores, chegamos à conclusão que a origem está naquela grande seca que fez a diáspora do sertanejo. E muitos ficavam por ali. Quem ficava, ele tinha que se sobreviver de alguma maneira. Ou virava jagunço de coronéis, ou virava bandoleiro, virava cangaceiro. Então, tem casos interessantes que o Lampião disputava o mesmo profissional. Né? Corisco, por exemplo, era do Exército Brasileiro. Né? Então, o Corisco ele teve uma punição lá nas Forças Armadas, na época, né, lá no interior, né, mais próxima de Arco Verde. Então ele ficou na dúvida, ou ele ia preso ou ele fugia para o interior do sertão. Então ele acabou entrando para o bando e foi um cangaceiro dos mais atuantes. Você está até contando aí algumas das histórias que as pessoas pouco conhecem. Há mitos, né, muitos mitos em torno desse assunto. O que é pouco divulgado? O que poucas pessoas sabem, você descobriu? Sim. Por exemplo, a Coluna Prestes, por exemplo, quando nos livros de história, nós temos muitos fatos do Sul. A passagem por São Paulo e tal, né? E o avanço da coluna. À medida que a coluna vai avançando pelo interior do Brasil, Goiás, Piauí, ela vai sumindo na história, nos livros de história. Porque ela vai adentrando o Brasil real do Ariano Suassuna, comentava bem. Vai saindo do Brasil oficial e entrando no Brasil real. Quando ela entra no sertão nordestino, ela desaparece dos livros. Mas para o nordestino, ela está lá presente. Por exemplo, Crateús, no Ceará, houve uma reação à coluna e os revoltosos da cidade foram dizimados. Na cidade de Piancó, um padre chamado Aristides, como a
pouca informação pelo telégrafo, alguma informação errônea que chegou, que a coluna tinha no máximo 100, ele fez uma reação, ele armou lá esse padre também era político, né? Então, inclusive casado lá com alguém da cidade importante, e ele fez essa reação à coluna, que a coluna andava fracionada, não com os 1.500, 300 ali, mais adiante, 300 aqui, e eles reagiram para a coluna e mataram alguns milicianos do Prestes, da coluna. E houve a reação violenta com a vinda dos reforços. E foram massacrados. Todos os 40 foram massacrados. O padre foi degolado, foi esquartejado. Então, e a coluna seguiu em frente. A ideia dos revoltosos de Prestes ainda não tinham aquela ideologia de esquerda que chegou em bloco nas décadas de 30. E qual que era o objetivo? O objetivo era a queda os mesmos objetivos dos tenentistas de 22, que na literatura teve o modernismo, o início do modernismo, todo aquele movimento. E os tenentistas de 22, que era o Juarez Távora, que nós temos aqui o livro, memórias dele, né? E eles queriam a queda daquela estrutura velha, da República Velha, do coronelismo, não é? A possibilidade de ampla votação, quebrarem aquele monopólio do café com leite. Era um presidente paulista, um presidente mineiro, um presidente paulista, um presidente mineiro. Então, e Prestes enfrentou justamente isso, o coronelismo. Exatamente. Então, o coronelismo era o alvo, mas os coronéis de São Paulo foram os primeiros. E ele talvez não dimensionasse a importância dos coronéis sertanejos, que também eram grandes. Por exemplo, o que eu cito aí, boa parte do livro, por causa da minha entrevista com esse professor, que era sobrinho de um dos maiores coronéis sertanejos, que é o José Pereira, da Paraíba, do algodão, né? Inclusive está citado na música do Luiz Gonzaga, né? Paraíba masculina, Pau Pereira de Princesa. Para terminar, Luiz, tem um ponto importante, que é sobre a participação da mulher no cangaço. Explica para a gente o que você descobriu. O bando cangaceiro, como interessante também a coluna Prestes, não havia mulheres. O Lampião, de repente, se aproximou de uma jovem de Paulo Afonso, né? E acabou levando-a para o bando. Mas ela também se decidiu entrar. Foi uma guerreira, sim, a Maria Bonita, que em vida ela não soube desse título de Maria Bonita, que foi dado só após a morte. E daí outros cangaceiros trouxeram suas mulheres e houve uma espécie de harmonia, adaptação aos ataques, eles tinham que levar as mulheres. E toda aquela situação dos filhos, que eles tinham que entregar os filhos para os padres, coronéis, foi outra vertente após o ano de 1930, principalmente. Outra fase cangaceira. Bom, é isso, Luiz. Nosso tempo, infelizmente, terminou, né? Tem que terminar 1 hora, mas muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Grato pelo incentivo. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, tem mais conversas sobre literatura, dessa vez com o professor de Direito Internacional, Júlio Edstrom. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o professor de Direito Internacional, Júlio Edstrom, aqui comigo. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Bom, a gente vai falar aqui um pouco sobre soberania, que é um dos seus temas. Você tem 2 livros publicados sobre esse assunto e eu estou aqui com o primeiro deles, A Soberania na Atualidade. Primeiro, por que escrever sobre isso? Por que você escolheu esse tema? Esse tema, para mim, ele é fundamental, porque eu leciono tanto o direito constitucional quanto o direito internacional. E, para mim, o ponto fundamental de nós descobrirmos o direito nacional, o direito interno e o direito internacional é descobrir a soberania, porque a soberania vai ser um dos elementos da criação do Estado e da aceitação desse Estado pela sociedade internacional.
Então, de um conceito muito claro que a soberania seria um dos poderes do país para a atualidade, que é um pouco mais complexa, num mundo chamado aí pós-moderno, num mundo chamado por Zygmunt Bauman de um mundo líquido, eu acho necessário, e aí os 2 livros são nesse sentido. O primeiro foi fruto da minha dissertação de mestrado, o segundo já algumas complementações de críticas, de sugestões que vieram depois sobre esse tema que é muito caro para nós hoje. Vamos pensar que o Brasil está cada vez mais inserido em mercados, em espaços internacionais, o que causa aquela dificuldade. O Estado, para quem vê de fora, parece uma estrutura muito grande, mas para os problemas atuais, como meio ambiente, tráfico de pessoas, já é uma estrutura que precisa de uma cooperação internacional. Então, a gente precisa continuamente discutir e rediscutir a soberania estatal. Eu queria detalhar um pouco mais esse primeiro livro, Júlio, A Soberania na Atualidade. O que você defendeu aqui? Bom, nesse livro eu quis reavaliar a discussão sobre o conteúdo e o conceito da soberania. A soberania ela tem o seu primeiro marco, o seu primeiro reconhecimento depois da Guerra dos 30 Anos na Europa. A última grande guerra entre católicos e protestantes, a última grande guerra religiosa que ocorreu na Europa. No final dessa grande guerra, foi necessário alguns acordos de paz, que é chamado então de Paz de Westfália. Essa Paz de Westfália ela vai estabelecer 2 grandes parâmetros. O primeiro parâmetro é que internamente o Estado, por causa da vontade geral, ele é superior. Então nós temos que o Estado emana um conjunto de leis e nós devemos cumpri-las. É o exercício da liberdade, né? Nossa liberdade vai até onde a lei possibilita, por onde ela determina. E no plano internacional, todos os estados são juridicamente iguais. Então eu não tenho um estado que tenha maior força jurídica do que o outro. Essa ideia ela permaneceu até o final da Segunda Guerra Mundial, onde aí nós vamos constatar que o sistema nazista foi capaz de violar sistematicamente os direitos humanos, os direitos das pessoas, e aí a sociedade internacional compreende que é necessário fazer intervenções nos próprios estados. Né? Nós vivemos aí uma situação um pouco conflitante. Não tem nenhuma estrutura no mundo que proteja mais os direitos do ser humano do que o próprio Estado. Então vamos imaginar que no Brasil nós temos um catálogo de direitos do artigo 5º, né? Um catálogo extenso. Por outro lado, quem é o maior demandado e demandante no judiciário brasileiro? O próprio Estado, a administração pública. Então, a mesma pessoa que protege é que viola. A regulamentação disso vem também por parte da sociedade internacional. Então, o conceito clássico de soberania passou por uma transformação. E essa transformação ela ainda é aumentada a partir da década de 90, onde nós temos aí uma participação maior da sociedade internacional. A partir do momento em que as telecomunicações, os transportes se tornaram mais eficientes, nós temos uma aproximação de mercado. Virtualmente, nós conversamos com qualquer pessoa em qualquer local do mundo. Nós temos acesso a imagens, acesso a bens, e isso, então, aproxima os estados. E aí, aquele conceito lá da Paz de Westfália já não pode mais ser aplicado na atualidade. Se eu for sintetizar a minha dissertação de mestrado e a consequência é o livro, ela foi para falar assim, olha, a soberania mudou. O direito precisa reconhecer porque a sociedade já está sentindo as diferenças entre elas. E aí, a ideia do segundo livro foi porque nós temos aí o sistema internacional com sistemas de proteção, né, o sistema da ONU, o sistema do Pacto Interamericano de Direitos Humanos, e problemas graves. Nós temos que lembrar que, segundo a ONU, na atualidade, nós temos aí 65 milhões de pessoas em situação de refúgio. Nas Américas, nós temos um problema muito grande, que a América Central vem tendo, por causa de violência, um êxito muito grande de refugiados para o México. É claro que eles querem ir para o México para depois tentarem entrada nos Estados Unidos, mas uma situação muito análoga ao que acontece para a Europa. E isso tudo vai refletir novamente com a discussão da soberania, porque nós temos uma massa de pessoas que não têm uma inserção cultural, mas que necessitam de apoio do Estado. E isso vai forçar de novo uma rediscussão. Fora, é claro, dos grandes mercados, os grandes blocos econômicos, que cada vez mais negociam, discutem e se aproximam do Estado, forçando aí essa modificação para a atualidade. Agora que a gente já falou bastante, já conhece bastante aqui sobre soberania, professor, queria voltar um pouquinho e pedir para você revelar aqui quais são os seus autores, quais são os seus escritores preferidos que também te influenciaram. Você tem eles?
Olha, essa para mim é uma pergunta difícil. Assim, por formação, meus pais eram leitores, né? Meu pai é falecido, minha mãe é viva, é uma leitora ativa, então eles são muito ecléticos, tanto na música, nos filmes, nos livros. Eu particularmente gosto muito de literatura brasileira. Eu acho que às vezes nós relegamos a um segundo plano e temos questões fantásticas. Um livro que eu tenho comigo de cabeceira é o Brusudangas, do Lima Barreto. É uma discussão tão atual quanto a modificações, quanto aos modernismos que a gente tem. Rui Barbosa, a nossa Águia de Aia, tem obras fantásticas. Essa discussão do Brasil, no momento, uma inserção de momentos de crise, ele tem grandes discussões da sua época para nos trazer. Machado de Assis, que eu acredito que seja leitura obrigatória, mas leituras do plano internacional que eu acho que contribuem muito com a forma de visão. Particularmente, eu imagino que a leitura não pode ser meramente forçar o estudo, né? Ela tem que ser um prazer. A leitura ela vai refletir uma noção que nós temos da própria humanidade, da construção real ou fictícia de alguém que é o esforço da produção. Quem acaba fazendo uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, escrevendo um livro, seja ele técnico, seja ele um romance, sabe o esforço que tem para ser construído. Nisso eu gosto muito do Umberto Eco, por exemplo. O famoso livro dele, O Nome da Rosa, que tem um filme fantástico com o Sean Connery, ele ficou décadas pesquisando. Pouca gente vai lembrar que ele era um estudioso da Idade Média, então ele visitou locais, fez pesquisas extensas nesse sentido, que eu acabo entendendo que a construção de uma obra dessa seria como você montar um mosaico. Você tem pequenas peças que aleatoriamente não fazem tanto sentido, mas que quando você junta, você tem uma imagem completa. E tudo isso começou em casa, como você lembrava, né? Você se lembra disso? De ler a partir dos seus pais, a partir da influência deles? Lembro. Eu particularmente, eu acho que um dos maiores legados que eu tive da minha família foi a leitura. Naquela época, eu lembro que meus pais participavam do Clube do Livro. Então, aí mensalmente chegava um livro em casa e aquele livro ele era lido, era repassado, os filhos começaram a ter acesso àqueles livros. Então, assim, me lembra muito uma frase de Shakespeare, fala assim, minha biblioteca é o meu educado. Então, assim, o legado dos meus pais, entre os valores que eles me passaram também, foi esse gosto pela leitura, que é o gosto por aprender um mundo novo, um mundo diferente, que nem sempre é acessível fisicamente, mas em uma comunhão ali mental é muito interessante. E que relação você faz, depois de tudo isso, né? Que relação você faz, Júlio, entre direito e literatura? Eles estão entrelaçados, um complementa o outro, ajuda no seu dia a dia? Ser um grande leitor, depois um escritor, ajuda no seu dia a dia? Sim, eu acho que a sua pergunta ela é fantástica no seguinte sentido. Se nós pegarmos teorias da argumentação moderna, pegarmos, por exemplo, Alex ou Alexi, vamos depender com quem estivermos falando. Ele tem a essência da discussão dele é que o discurso jurídico é uma das espécies do discurso prático. A literatura é uma inserção no universo prático das pessoas, no universo real. Se você pegar uma biografia, por exemplo, se você pegar um livro de ficção, e essa inserção força um conhecimento que o jurista precisa muito, que é a imaginação. Né? Nós somos uma profissão que necessita da formação, do conhecimento dogmático, mas também estamos sempre em busca da mudança que a sociedade já fez. Então, a literatura ela é um elo para que a gente consiga entender como é que a sociedade está pensando, como é que a sociedade já foi, como é que o Brasil modificou, como é que o mundo nos vê. Então, essa ligação, a leitura ela é o objeto principal, ela é o facilitador, ele seria a chave hermenêutica para a compreensão do próprio direito. E como é que se passa isso, Júlio, em sala de aula, para os seus alunos? Como é que você transmite essa ideia? Tem como? Existe um segredo, uma chave? Olha, se tiver algum segredo, eu pretendo descobrir, mas eu acredito que é o diálogo, né? Eu fui ensinado pelos meus professores, pela própria literatura, que o professor é simplesmente alguém que está há mais tempo nesse caminho. Então, talvez a chave para ensinar ou para motivar para essa leitura é o exemplo, é a indicação, é aquilo que meus pais fizeram, é você indicar, é você mostrar, você determinar que é possível.
Tem uma grande discussão da atualidade, será que o livro vai acabar? Será que a literatura vai acabar por causa dos meios eletrônicos? Eu acredito que hoje nós temos mais acesso, então, com os smartphones, com os tablets, o acesso se tornou um pouco mais barato, conseguimos ser mais fácil. Uma grande discussão que tem no Brasil são redes de vendedores online que facilitam o acesso a obras que muitas vezes não são tão acessíveis no meio comum, né? A literatura brasileira nesse sentido. Então, particularmente, eu acho que o professor, assim como os pais, ele demonstra mais pelo exemplo. E aí a necessidade de que o professor tenha uma leitura contínua, né? E, principalmente, aprenda que tenha humildade. Você nunca vai ter lido tudo, você nunca vai ter o domínio de todos os olhares sobre aquela obra. Então, é importante o diálogo para que o professor ensine, mas também, ao mesmo tempo, aprenda com os seus alunos. Você é professor de Direito Internacional e também de Direito Constitucional. Tem algum livro, algum autor que seus alunos não deixem de ler? Eu tenho sugerido sempre o Zygmunt Bauman. Acho que o Bauman ele é um daqueles autores que escreve para que o leitor leia e goste. Então, ele pega o cotidiano e, desse cotidiano, ele tenta nos mostrar que houve uma modificação e que essa modificação, essencialmente, ela não é boa ou ela não é ruim. Ela é real, ela se posicionou de uma sociedade que foi estratificada, e nós poderíamos aqui ficar discutindo oligarquias, direita versus esquerda, mas que hoje ela tem uma fragmentação de uma sociedade que é cada vez mais plural, mais complexa e com desejos aí que se contrapõem, que o autor, Zygmunt Bauman, vai chamar de uma modernidade líquida. Então, para quem quer me conhecer um pouco, quer entender um pouquinho do diálogo, eu acho que a leitura do Bauman é o que eu recomendo, é a que eu sugiro, e não só para os alunos, né, para todas aquelas pessoas que a gente convive, porque é um autor polonês que viveu problemas severos, primeiro com o nazismo, depois com o próprio regime do governo dele, e aceitou essas modernidades. Fantástico que veio no Brasil, reconhece que nós tivemos avanços, temos problemas, né? E que é necessário entender que a situação está posta. Cabe a nós, cabe a essa geração, cabe às futuras gerações olhar essa realidade e avançar, para o sentido que for, né? Esperamos que seja para os melhores sentidos, mas avançar para que enfrente esse desafio e possa, com certeza, vencê-lo. Boa forma, né? Boa indicação para terminar o programa. Zygmunt Bauman é uma leitura variada, vasta e extremamente prazerosa. Ok. Júlio, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço muito. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.